Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Quero convidar você a abrir o texto em João, o Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou fazer essa leitura, eu peço que os irmãos acompanhem. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 30. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. E a mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó já nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhes der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia que no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus neste monte nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram. Mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu, quem estou falando com você, sou o Messias. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote,
voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Somente até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, como é bom nós estarmos aqui na tua casa, como nós nos alegramos, e eu creio que há um prazer em nós de vir até aqui, prestar um culto agradável ao Senhor, ó Deus. Nós sabemos que somos falhos, somos pecadores, como nós cantamos e oramos aqui, ó Deus, nós dependemos completamente da ação do Teu Santo Espírito. Sem ti nada nós podemos fazer, ó Deus. Nós podemos aqui falar palavras bonitas, podemos cantar músicas bonitas, mas nada disso, ó Pai, adianta se não tiver o Teu Santo Espírito agindo sobre nós, ó Deus. Não adianta nada, Pai, nós falarmos as coisas que nós não vivemos, ó Deus. Portanto, coloque em nós esse despertamento de a cada dia mais te buscar. Coloque em nós esse desejo de ouvir a Tua voz. Que nada venha atrapalhar a Tua voz neste momento, ó Deus, em nossos corações. Que o Senhor tire os tapões dos nossos ouvidos e para que possamos ouvir e realmente aprender mais de Ti, pôr em prática tudo aquilo que nós estamos ouvindo, ó Deus. Nosso desejo, a nossa vontade é agradar o Senhor. Portanto, nos ajude a cada dia, a cada instante. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esse é um texto bem conhecido, né? O texto da mulher samaritana. Eu confesso que eu achei que eu já sabia ele. Quando eu fui estudar esse texto, eu descobri que tinha um milhão de coisas, né? De informações, de preciosidades nesse texto, né? O quão é rico em ensinamento, o quão é rico em teologia, o quanto é rico em Jesus, né? Falando todas as palavras aqui para essa mulher. Essa conversa aqui, eu creio que a gente, quando lê a Bíblia, né? E principalmente, não sei se todos aqui já leram a Bíblia toda, mas a gente acha que a gente já sabe. E todas as vezes que a gente vai abrir a Bíblia e você tem a disposição de falar assim, Senhor, fala comigo, né? A gente aprende algo novo. A gente pode ler várias vezes o mesmo texto, mas sempre Deus tem algo novo para falar conosco. E não foi diferente, né, com esse texto. Esse encontro dessa mulher samaritana. Eu acredito até, pastor, que daria uma série de mensagens de tão rico em ensinamento que ele é, né? Quando eu comecei a estudar, eu falei, nossa, precisava de uns 2, 3 cultos para pregar esse texto. Mas esse texto, ele é extraordinário, maravilhoso, né? Uma mulher extraordinariamente comum, como diz lá um livro de John MacArthur. Né? Ela era simples, uma mulher cujo nome não é revelado, né? Uma anônima, uma mulher com um histórico bem conturbado, que a gente vê aqui, que ela é uma pecadora, né? Assim como todos nós, samaritana, onde havia uma separação entre os judeus e os samaritanos, isso é uma coisa, um ponto importante, né? E ela era desprezada pela sociedade, ela foi sozinha buscar água, provavelmente essa mulher era bem mal vista, né, pela sociedade, pelas outras pessoas ali ao redor. E Jesus, nessa jornada, é interessante que eu estava lendo, que existiam 3 caminhos que ele poderia ir, e ele escolheu justamente este caminho, ele escolheu aquele caminho realmente para ter aquele encontro com aquela mulher. Né? Sobre os samaritanos, essa rixa que existe, né, entre os judeus e os samaritanos, eu dei uma estudada bem simplificada para que eu possa trazer para os irmãos. Né? E os samaritanos eram uma raça mestiça, parte judia, parte gentia, né, e eles foram formados durante o cativeiro assírio. Rejeitado pelos judeus, eles não conseguiam
provar a sua genealogia, e os samaritanos então estabeleceram seu próprio templo. E por isso que essa mulher falava assim, olha, eu tenho que adorar aqui, né? Aqui é o nosso lugar. Porque eles eram completamente separados, literalmente, né? Eles tinham o próprio templo, os cultos religiosos no Monte Gerizim, e aí então existia essa separação. Mas Jesus, é interessante que quando a gente vê a jornada, né, o caminhar de Jesus em todas as passagens, a gente vê que Jesus ele vem quebrando muitos preconceitos, né? Ele vem quebrando muitas coisas que o povo tinha entre eles, né? E então ele escolheu aquela hora, aquele local e aquela mulher, tudo com um propósito, né? E é nessa passagem, pela primeira vez, que Jesus revela que ele é Cristo, né? Para aquele povo. Então, é incrível e é nítido a gente ver o poder do evangelho pregado, né? Jesus mesmo ali sendo o Messias, pregando o evangelho, falando para ela, e ela tendo ali a sua conversão, tendo ali aquele momento transformador na vida daquela mulher, porque ali não só transformou a vida dela, como de muitos outros samaritanos, né? Como a gente vê no final aqui desse texto, né? A transformação surpreendente que existe. E aí, né, eu trago assim para nós, para os nossos dias, para as nossas vidas, o quanto nós falhamos em não pregar o evangelho, né? Eu sei que isso era lá no final que eu ia falar, mas justamente agora eu lembrei. Muitas vezes a gente coloca muitos empecilhos, né? E olha o poder que existe na palavra de Deus. Poder transformador, que pode transformar, né, muitas e muitas vidas. E quando eu vejo esse texto, quando eu vejo essa mulher especificamente, né, eu vejo que Jesus ele ultrapassou as barreiras para chegar até ela. Ela era uma mulher. Naquela época, um rabino não podia conversar com uma mulher em público. Jesus ali já quebrou uma barreira, né, cultural. O samaritano, né, com o judeu, eles não se davam. Então ali Jesus também ultrapassou uma barreira racial, porque eles não podiam, eles não se davam, eles não podiam nem se conversar. A separação entre os judeus e samaritanos de se relacionar também, porque eles não sabiam o que adoravam. Aqui nesse próprio texto que a gente leu, eles falam, olha, Jesus mesmo fala para ela, vocês nem sabem o que vocês adoram. Então, já ali existia também uma separação religiosa, né? E os samaritanos tinham ali aquele lugar que só eles poderiam adorar. Então, Jesus ele ultrapassou muitos obstáculos e muitas barreiras para chegar ali naquela mulher. E além de todas essas barreiras, né, cultural, religiosa que existia, eu creio que também existia o coração daquela mulher ali com tudo que ela já tinha vivido. Porque, irmãos, pense bem, uma mulher fragilizada, desiludida com o amor, ela teve 5 maridos e um que ela estava nem era dela, ou seja, ela era uma amante, né, provavelmente, amargurada por tudo que ela provavelmente passou, né? E a gente percebe que todas as falas que Jesus tinha com ela já levantava ali uma pedra para atacar, como se eu vou retocar aqui tudo que ele dizia para mim. E a gente vê que aquela mulher ela estava completamente sofrida e insatisfeita, cansada, insatisfeita com a vida, com tudo que ela já tinha passado. Ela estava ali buscando água meio-dia, eu imagino a cena, né? Aquele sol rachando, a pessoa com sede ali, Jesus ele já estava ali esperando por ela provavelmente, mas ela chegando muito cansada, muito sofrida, e então tem esse diálogo com Jesus. Mas eu fico trazendo para nós também o quanto muitas vezes nós estamos insatisfeitos, o quanto tem pessoas insatisfeitas nessa mesma condição dessa mulher ao nosso redor. O quanto de pessoas que estão como esta mulher está. Muitas vezes nós, vazias em busca de serem preenchidas por algo.
Aquela mulher já tinha passado por várias pessoas porque ela estava em busca de preencher algum vazio. Ela estava querendo ser satisfeita de alguma forma, mas ela não encontrava. Ela não encontrava até aquele momento, né? E muitas vezes nós olhamos para o nosso cenário, para onde nós estamos vivendo, e nós vemos exatamente isso. As pessoas correndo de um lado para o outro, buscando saciar algo que elas não vão encontrar neste mundo. Buscando, correndo, e aí a gente vê que é a doença do século, né? A depressão, o burnout e muitas outras coisas, porque as pessoas correm atrás de algo que elas não conseguem encontrar. Não conseguem. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo, né, que ela estava correndo atrás de um sonho, quando realizou, viu que, legal, consegui e tal. E agora? Eu preciso de outra coisa, E é assim. E sempre está buscando algo e nunca satisfeitos. E nunca sacia. E nunca preenche. Né? Correm atrás do vento, achando que o dinheiro muitas vezes vai satisfazer. E a gente muitas vezes cai nesse engano, né? De trabalhar. Eu sei que o trabalho, gente, ele é de Deus. Pelo amor de Deus, não vai falar assim que eu não mandei você trabalhar. Não é isso, não. O trabalho é de Deus, mas quando a gente trabalha demais por uma coisa que não vai preencher as nossas vidas, eu acho que se torna um grande erro. Né? Quando nós deixamos as nossas prioridades por causa do dinheiro, por causa do trabalho, por causa das coisas deste mundo. E o que acontece é, a gente corre atrás do vento, chega a uma certa idade, não tem mais saúde para desfrutar daquilo que ganhou a vida toda. E aí, não tem nem a saúde, só tem o dinheiro, mas não consegue desfrutar, não consegue viver. E muitas pessoas vivem nesse ciclo vicioso, né? Porque as coisas deste mundo é passageiro e é temporário. Não preenche. Não preenche. São prazeres momentâneos. O quanto as pessoas estão experimentando vários tipos de droga, vários tipos de bebidas, enfim, de tudo que existe de adrenalina para poder achar algum preenchimento de dentro, para poder falar, não, que legal que eu vivenciei isso. Mas aí passou o final de semana, acabou tudo. Segunda-feira volta-se a rotina e volta-se o vazio e volta-se a depressão. Minha mãe sempre falava isso, ela queria convencer a gente a não ir nas festas, nas baladas, e ela falava assim, você vai lá, vai ser uma alegria momentânea, porque não vai ter. Quando você voltar para sua vida, você vai ver que aquilo tudo foi em vão. É um tempo, e é realmente isso. Depois que nós experimentamos a presença de Jesus e que nós encontramos Jesus, você percebe que tudo isso é vão. Tudo isso é tão, né, tão sem importância, é tão assim perca de tempo quando nós descobrimos que a presença de Deus é aquilo que nós precisamos para nos satisfazer. Quando nós descobrimos que a presença de Deus é essa fonte de água viva em que nós precisamos beber e que nós precisamos achar para trazer alívio e descanso para as nossas almas. Eu estava pesquisando um pouco sobre insatisfação. A insatisfação é um sentimento de desagrado, falta de satisfação, aborrecimento, desprazer e falta de contentamento. É um sentimento humano que surge quando as expectativas não são atendidas. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes as expectativas estão sendo colocadas onde não vai trazer nenhum tipo de satisfação verdadeira, de alegria verdadeira, de felicidade verdadeira. Porque elas são todas aqui, as coisas daqui, passageiras. E isso nunca vai satisfazer. Né? Enquanto nossa expectativa não estiver no Senhor verdadeiramente, nós não seremos saciados. Essa satisfação que essa mulher buscava nessa vida toda que ela teve, de desrespeito à lei de Deus, desrespeito à lei moral, desrespeito, né, às outras pessoas, ela não encontrou. Mas quando ela encontrou Jesus Cristo, a vida dela foi transformada. Né? Porque somente em Jesus nós somos saciados e somente nele nós encontramos
essa satisfação interior e esse prazer na vida. Sabe por que muitas pessoas estão desiludidas? Quando elas acordam, elas não têm propósito de viver? Porque elas não encontraram verdadeiramente Jesus. Porque não tem motivo, não tem, é muito vão. Corre ali, vive um ciclo, né? Sem sentido. A gente canta uma música aqui que faz muito sentido com o que eu estou falando, né? Aquela que é vaidade. Que fala assim, o que eu preciso, os homens não podem dar. Né? O que eu preciso, a prata não vai comprar. O que eu preciso, o mundo não pode dar. Nada disso vai te dar, nada disso vai te preencher. Ele pode até te trazer alguma coisa, mas passa. Mas vai e some. E de repente, você se vê com tudo que você queria, mas sem Deus. Vale a pena? Eu hoje, quando a Selma estava falando sobre aqueles salmos, né? Salmo 131, como uma criança desmamada fica quieta e satisfeita nos braços da sua mãe, assim eu estou no Senhor. Eu lembrei muito dessa palavra, né? Dessa mulher. Quando nós encontramos o verdadeiro descanso, quando nós encontramos a verdadeira satisfação das nossas vidas, nós encontramos alívio. Nós encontramos realmente o descanso. E ao experimentar dessa água, ser preenchido e sentir esse refrigério, nós nunca mais seremos o mesmo. Você pode até... a gente conhece vários testemunhos, né? Várias pessoas que às vezes elas têm uma conversão verdadeira, genuína, e por algum outro motivo às vezes sai da igreja, sai dos caminhos de Deus, mas você pode perguntar para essas pessoas, nunca mais a vida delas é a mesma. Elas sempre lembram, elas sempre vão ter uma marca na vida delas de que elas tiveram esse encontro com Jesus. E nada mais satisfaz. Nada mais vai conseguir satisfazer a vida delas, né? O prazer que é estar com Jesus. E por isso que volta. Graças a Deus por isso, porque nós encontramos em Jesus o verdadeiro caminho, vida, né? É realmente nele. Assim como essa mulher ofereceu as águas frescas, né? Essa fonte de vida a jorrar, assim deve ser as nossas vidas, amados. Quando nós encontramos Jesus, nós precisamos todos os dias dessas águas jorrando de dentro de nós. Porque senão nós morremos, né, por sede, nós morremos espiritualmente. Então, aquela fonte a jorrar, a fonte em Jesus, a fonte na palavra de Deus, é ali onde nós temos que nos saciar. A gente passa tanto tempo das nossas vidas fazendo tantas outras coisas, e aí a gente percebe que quando a gente vai para a fonte, fala, nossa, era para eu ter vindo aqui antes, tanto tempo que eu perdi. Né? A palavra de Deus, ela é viva, ela que vai nos sustentar, é aqui que nós vamos encontrar realmente o prazer e o alívio para tantas opressões que nós vivemos neste mundo. O descanso, o verdadeiro descanso está no Senhor. Você pode tirar férias, faça esse teste, tira férias, vai viajar, descansa, tá? Quando você volta, você já volta cansado da viagem. Mas quando você está nos braços do Senhor, quando você vive uma vida, não estou falando de, né, uma religiosidade, mas uma vida com Cristo, você tem o descanso verdadeiro. Você dorme, coloca a cabeça no travesseiro e tem o sono do justo. O Paulinho fala assim que eu sempre tenho esse sono do justo, porque eu durmo até demais. Mas é porque, gente, não existe neste mundo nada que vai nos trazer esse prazer, essa alegria de viver se não estiver no Senhor. Nada neste mundo. E essa conversa, ela vai, né, se desenrolando ali, e Jesus ele faz uma transição ali radical na conversa com ela, porque ela se interessa por essa água da vida. E de repente Jesus fala assim então para ela, olha, vai lá, chama teu marido e toca naquela ferida. E eu imagino que aquela cena ali foi bem desconfortante, porque estava até legal, né? Jesus ali oferecendo a água da vida, e essa água que você nunca mais vai ter sede. Ela, opa, peraí que eu quero dessa água então. Mas vai lá e chama teu marido. Opa, como assim? Meu Deus do céu, ele sabe da minha vida.
E aí então, né, essa menção do marido dela lembra da vida de pecado dela. E aí a gente vê o Senhor colocando ali a consciência de pecado, né, na vida daquela mulher, daquela samaritana. Jesus mostra que, para você ser saciado, você precisa resolver isso. Você precisa se arrepender desse pecado. Para você ter realmente essa água jorrando aí, essa água viva, você precisa de arrependimento. Você não tem como ter salvação sem arrependimento. Não tem como uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor, sem arrependimento de pecados. Por isso que a gente faz todos os domingos aqui aquela oração de confissão de pecado. Não é ritual, irmãos. A gente às vezes cai numa questão de religiosidade, né? Mas não é ritual. É realmente porque nós precisamos e carecemos da misericórdia e da graça de Deus. Nós todos os dias pecamos. Todos os dias nós falhamos e nós precisamos reconhecer. E todos os nossos pecados, eles têm nome. Mas muitas vezes a gente omite. A gente fala, Senhor, perdoa os nossos pecados, o Senhor sabe. Mas tá lá, tudo lá certinho. A gente sabe que a gente faz de errado. E Jesus ali toca nessa ferida daquela mulher. E eu acho que a exposição, ela é um dos tratamentos de Jesus para todos nós. Para todos nós. Quando nós somos expostos, os nossos pecados são expostos, de alguma forma, não estou falando para a igreja ou para as pessoas, mas quando nós somos expostos diante de Deus, nós somos tratados. Porque às vezes a gente acha que a gente engana Deus. A gente fala para Deus alguma coisa que a gente pensa que Ele não sabe. Mas Ele sabe. Ele conhece o nosso interior. Né? E ali Jesus então mexe na vida daquela mulher. E a mulher então vai dizer, né, olha, eu não tenho marido. E Jesus continua falando, realmente, você não tem, e conta tudo o que ela já fez. Olha, você teve, sim, 5 maridos, mas agora o que você está nem é seu. E aquela mulher, então, ela reconhece que estava diante de um profeta, né? Reconheceu ali que Jesus sabia da vida dela. E eu imagino que foi muito desconfortável trazer à luz aquelas pendências. Trazer à luz, porque as pessoas ali sabiam da vida dela. Mas você acha que ela ia querer falar? Você acha que ela ia ficar falando da vida dela? Eu tive 5 maridos. Gente, olha, ninguém quer falar dos pecados, dos problemas. Ninguém quer confessar pecado, principalmente nos dias de hoje. Quem quiser confessar pecado, Jesus, né? É muito difícil chegar e falar, olha, errei, admitir um erro, né? E aí, quando eu vejo, né, num geral, esse texto, eu percebo que não tem como você preencher um vazio sem você resolver as pendências, sem você resolver, né, essas questões mal resolvidas, se você não fechar as brechas. Como que você vai ser cheio se tem um monte de buraquinho, um monte de brecha para fechar? Precisa resolver, né? Precisamos trazer à luz e termos a consciência que nós, para sermos reconciliados com Deus, precisamos nos arrepender e sermos confrontados. Assim como essa mulher foi. Sermos confrontados. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8, se você quiser anotar, diz assim, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está vendo como nós precisamos confessar? Quando nós precisamos realmente trazer à luz aquilo que está lá escondidinho. Tem tanta coisa que a gente às vezes vive e a gente fala assim, não, Jesus já perdoou, já jogou lá no mar do esquecimento, mas ele nem falou, você nem confessou, você não expôs, você não conversou, você não falou para Deus. Como ele vai perdoar? Por isso que o interesse de Jesus nessa conversa toda não era humilhar aquela mulher ou expor aquela mulher para julgá-la, mas sim para restaurá-la, para curar a vida dela, curar as feridas, para libertar ela daquela vida de escravidão, de pecado que ela estava vivendo.
né? E é isso que ele deseja fazer com cada um de nós também. Nós, às vezes, cantamos, oramos que queremos ser curados, que queremos ser transformados, mas não temos a ideia de como é importante o arrependimento para ter essa transformação. O arrependimento e a confissão de pecados. A gente cantou aqui várias músicas sobre cruz, né? Não tem como a gente ir para Jesus sem passar pela cruz. Não tem como a gente chegar, né, até o perdão dos nossos pecados sem passar pela cruz, sem se humilhar, sem dizer... A gente vive uma geração de pessoas que estão muito orgulhosas e as pessoas querem falar, não, Jesus né, ele é amor, ele não julga, mas ele quer tratar as nossas vidas. E aqui é muito claro isso, que Jesus não passou a mão na cabeça dessa mulher. Ele simplesmente falou, vai lá, busca teu marido. Ele simplesmente falou os pecados daquela mulher. E ele trouxe à luz tudo aquilo que ela queria deixar quieto. Eu imagino que foi extremamente desconfortante. Mas quem deseja experimentar a água da vida, né, ser saciado, precisa se esvaziar primeiro. Esvaziar de todo o pecado. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, de todo o nosso orgulho, de todo o nosso ego, de todos os nossos achismos, né, para que nós venhamos a ser preenchidos e cheios da presença de Deus. E então, a conversa, ela vai se desenrolando, né? E quando Jesus fala sobre isso, quando toca nesse assunto, ela então pergunta, mas e aí, onde eu vou adorar? Sabe por quê? Eu acredito que ela perguntou isso porque para ela já falou, não, tudo bem, eu abandono. Eu vou abandonar toda essa vida. Mas e eu quero fazer o certo. Como que eu vou fazer? Eu quero... Não, tudo bem, eu entendi. Mas eu quero viver o certo. Como que é? Como que eu vou adorar? Se só tem... Né, se vocês adoram um lugar, eu adoro em outro. Os samaritanos adoram em outro, os judeus ali. E então, ali a gente tem um ensinamento teológico, né, de Jesus. Dizendo que não, o importante não é aonde, né? Mas como, a quem você vai adorar, a quem você vai adorar. Não é o lugar. Você pode estar onde você estiver, mas se adorar em espírito e em verdade, isso é o que Deus quer de cada um de nós. Não é neste monte nem naquele, né? Mas é realmente a atitude ali do adorador, da pessoa que está adorando. E eles, aqueles samaritanos, eles não tinham entendimento. Jesus fala para eles, olha, vocês não conhecem, vocês adoram algo que vocês não conhecem. E uma das coisas que nós precisamos entender é que para adorarmos a Deus, como nós estamos aprendendo na escola dominical, tem que ser com entendimento. É um culto racional. Então, nós precisamos ter entendimento de quem nós estamos adorando. Não é só, eu vim aqui, Deus conhece a intenção do meu coração e motivação, e Ele sabe. Mas é saber quem você está adorando. É ter esse encontro verdadeiro. Né? Não é um ritual apenas, mas é uma adoração a Cristo, né? Principalmente. A nossa adoração será totalmente vazia se não tiver Cristo. Será completamente vazio se não tiver Cristo Jesus como centro. Nós temos... Desculpa, irmãos, eu estou com a garganta meio ruim. Nós temos aprendido, né? Que se nós não tivermos esse entendimento do que é adorar, de como que Deus quer a adoração, nós estamos fazendo errado. E até aqui, nós não tínhamos esse entendimento, mas agora nós temos do que Deus quer de nós. Então, tem que existir uma revolução, tem que existir uma mudança, uma transformação. Se até aqui a gente fez errado, vamos mudar. Vamos simplesmente não podemos viver de forma religiosa. Deus quer que os adoradores dele venham à igreja e o adorem em espírito e verdade, ou estejam nos seus afazeres, na sua vida, no seu cotidiano, adorando em espírito
e em verdade, do jeito que Ele quer, da maneira como Ele quer, né? Da maneira como Ele, que agrada a Ele. Eu acho interessante que muitas vezes as pessoas têm de colocar o culto numa balança e falar, o culto foi bom, não foi. Gente, isso é ridículo, porque nós não temos essa balança. A balança não é nossa. É Deus que tem que falar para nós o que Ele quer, não a gente falar, a performance do grupo de louvor foi errado hoje. Né? A performance do pastor, da missionária, de quem estiver aqui, foi diferente. Não podia ser assim, porque a gente faz desse jeito. Não. Deus, Ele age da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. É na simplicidade ou é numa coisa grande, mas é do jeito dEle. Da maneira dEle, né? E é isso que nós precisamos ter em nossos corações, essa intensidade de saber que Deus, Ele quer a adoração, sim. Adoração somente a Ele, principalmente. Mas que seja verdadeiro, irmãos. Que seja verdadeiro, que não seja inútil as nossas adorações. Porque eu acho que a coisa pior do mundo é você fazer uma coisa que você não sabe o que está fazendo, e principalmente para Deus. É uma adoração inútil. Tem um texto lá em Isaías e depois em Mateus também repete que fala assim que Deus, Ele não se agrada só com a gente. Eu não lembro exatamente o versículo que está, mas ele fala que não adianta ter os seus lábios você adorar e você estiver longe de mim. O seu coração estiver longe de mim. É exatamente isso. Né? Não adianta os seus lábios estiverem falando uma coisa e você está vivendo outra. A sua vida, você está aqui cantando uma coisa e o seu coração está longe, distante, pensando nas contas que vai pagar amanhã, nos boletos, no dia que é amanhã, no que vai fazer. Não adianta. Aquela mulher, ela teve uma revolução na vida dela depois daquele momento, daquele encontro. Jesus, ele simplesmente tratou ali de uma forma simples, mas verdadeira e autêntica ali com aquela mulher, de que ela só seria satisfeita se estiver bebendo da água da vida. Se ela bebesse da água da vida, se ela realmente aceitasse Jesus como Senhor e Salvador. E ela só poderia adorar ao Senhor, ela só poderia vivenciar tudo isso se realmente ela se arrependesse dos seus pecados, se ela resolvesse a sua vida. E por último, irmãos, quando ela saiu de lá, que ela já tinha esse entendimento, ela foi fazer missão. Ela foi a primeira missionária daquele lugar ali. Ela realmente saiu dali, saciou a sua alma, bebeu ali da água da vida, né? E eu acho interessante que a Bíblia fala que naquele momento que os discípulos chegaram, ela deixou o seu cântaro, né? Deixou o seu pote de água. Ou seja, ela foi lá para buscar água, mas ela percebeu que o que ela precisava, ela já tinha. E saiu, deixou o cântaro, deixou o pote dela lá e foi correndo para a cidade falar, olha, e tá lá, o Messias tá lá. Será que ele é o Messias? Né? Ela sai e ela realmente compartilha a experiência que ela teve. Ela tinha peça para contar as boas obras, as boas novas. Né? A mulher samaritana, ela teve os seus olhos abertos e ela realmente compreendeu que ela estava diante do Messias. A sua alma foi sedenta e a gente pode perceber o quão foi transformador aquele encontro na vida daquela mulher. Porque ela foi para a cidade e ela disse assim, ó, vinde, vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Ou seja, todo mundo... Gente, para um pouco e reflete sobre isso. Como que as pessoas acreditavam naquela mulher se ela era excluída? Se ela era uma pessoa que estava até em poucas horas antes sendo, né, excluída pela sociedade ali, sendo todo mundo sabia da vida dela, como ela conseguiu trazer aquelas pessoas para ir lá falar com Jesus? Que moral que ela tinha para, né, falar que, ó, tive uma transformação. Ela expôs a vida dela ali para as outras pessoas. Eu acho que isso também foi um diferencial. Ela falou, olha, ele falou tudo que eu tenho feito. Ou seja, ela já estava se expondo ali para todo mundo, falando, olha, ele sabe da minha vida, ele sabe de tudo que eu fiz, ele me contou e vamos lá. Ela foi a primeira, ali se tornou uma missionária, né? A vida daquela mulher foi completamente
transformada. E, irmãos, eu acho que isso é o que Deus quer de cada um de nós também. Quando nós realmente, verdadeiramente encontramos a nossa vida em Cristo, quando nós encontramos o nosso propósito, porque nada é em vão, todos nós temos um propósito de vida, seja lá na corretora de seguros, seja aqui na igreja, né? Seja qualquer coisa que você estiver fazendo no seu cotidiano, no seu estudo, no seu trabalho, você tem um propósito de vida. Deus te colocou ali porque Ele tem um propósito de vida na sua vida e na vida das outras pessoas que estão ali. Você pode ser um agente, um missionário, né? Ali naquele momento. Ah, mas aquelas pessoas que estão lá, elas são muito difíceis de lidar, mas é essas que Jesus quer. É essas mesmo, as mais difíceis. Por isso que nós não podemos nos calar. Quando nós verdadeiramente encontramos Jesus e temos essa certeza de que Ele é aquilo tudo que nós precisamos, a razão da nossa vida, da nossa existência, e que nós queremos adorar Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, nós descobrimos e nós queremos dizer para todos, para todo mundo: olha, só vem ver, só venham ver. E é interessante porque as pessoas acham que a gente precisa trazer uma palavra, né, somente de conforto e que as pessoas não toquem na vida delas. Mas, na verdade, Jesus trouxe aquela mulher, confrontou ela, e ela voltou, contou para as outras pessoas e as outras pessoas ainda quis saber de Jesus. Então, irmãos, não há nenhum impedimento quando nós temos a certeza e pregamos a verdade. Quando nós pregamos a verdade de Deus. Por isso, não tenha medo. Não tenha medo. Quando você sair daqui, estiver no seu cotidiano, lá no seu trabalho, não tenha medo de falar de Cristo. Porque a cada dia, a cada instante, tem oportunidade. Lá no ônibus, né, no Uber, como a gente já vivenciou várias experiências, né? O pastor conta, né? Do Uber, que muitas vezes é um lugar, é uma semente que você planta ali na vida delas. Todas as vezes que a gente coloca realmente a verdade de Cristo, quando nós falamos a verdade de Cristo, e principalmente quando nós vivemos, nós vemos os frutos, né? Realmente a transformação. E que todos os dias, amados, nós possamos ter esse entendimento de falar do amor de Cristo, de levar essa esperança. A esperança está aqui. Tudo que essas pessoas precisam, as pessoas vazias, precisam ser preenchidas, está aqui. Está tudo na palavra de Deus, está tudo em Cristo, na presença de Deus. Se tem alguma coisa nessa vida que nós nascemos para fazer, principalmente todos nós que estamos aqui ouvindo isso agora, é adorar ao Senhor e pregar a palavra de Deus. E levar Cristo em todo lugar em que nós estivermos. Se você tem alguma dúvida disso, não tenha mais. Porque esse é o nosso propósito de vida, adorar ao Senhor e fazê-lo conhecido. É por onde nós estivermos. Porque as pessoas, elas querem. Tem muita gente sedenta. Depois você continua lendo o texto para você ver o que vai acontecer. Continua lendo. É interessante também porque Jesus, ele podia ter escolhido os 12, né, discípulos que estavam andando com ele para pregar para essa mulher ou para fazer, mas ele deixou eles indo lá comprar, vai lá arrumar comida e evangelizou aquela mulher. Eles foram, compraram comida, voltaram e já tinham mais pessoas buscando a Cristo. As pessoas estão sedentas, e esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado de cada dia, é pregar a palavra de Deus, a verdade de Cristo. Amém? Vou convidar o grupo de louvor, vou convidar você a se colocar de pé também para nós orarmos. Senhor Deus, nós sabemos o quanto é importante a Tua palavra em nossas vidas. Nada deste mundo vai nos trazer a esperança, a alegria, a salvação que nós precisamos, que está em Cristo Jesus.
Nada deste mundo, ó Deus, que nós venhamos a experimentar se compara com a presença que há em Ti, Senhor. Nada, nenhum prazer, nenhuma coisa diferente que a gente acha que vai ter neste mundo que vai nos saciar. É somente em Ti, é somente na Tua palavra, é somente na Tua presença, Senhor. Abre os nossos olhos, assim como o Senhor fez com essa mulher. Abre os nossos olhos para esse entendimento, para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora neste momento também. Que o Senhor realmente toque em nossos corações para que nós venhamos a ter um verdadeiro arrependimento, Deus. Para que nós venhamos a confessar os nossos pecados diante de Ti e ter uma transformação verdadeira e genuína. Senhor, desperta-nos, ó Pai. Acorda cada um de nós para que nós venhamos a ter uma busca todos os dias pela Tua presença, uma busca diária pela Tua palavra, Senhor. Desperta para que nós venhamos a não dormir, para que nós não venhamos a perder a hora, o tempo, mas que nós venhamos a aproveitar cada segundo das nossas vidas sendo usados por Ti como instrumentos, ó Pai. Sendo usados por Ti para levar a Tua palavra. Por que não, Senhor, falar de um Deus tão maravilhoso, de um Pai que cuida de nós, que nos protege e que nos dá tudo que nós precisamos para viver. Senhor, é o Senhor que nos sustenta diariamente, todos os dias. É o Senhor. Não há outra forma, ó Deus. Nós podemos fazer tudo o que nós pensamos e achamos que é o certo, mas é a Tua palavra que é a verdade, ó Deus. É em Ti que nós encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira paz que excede todo entendimento. Que nós possamos correr diariamente para o Teu encontro, Senhor, para realmente vivermos uma vida que agrada ao Senhor, não uma vida que isenta de problemas, de dificuldades, porque não existe. Mas o Senhor nos dá força para prosseguir, o Senhor nos sustenta todos os dias, o Senhor nos dá coragem para lutar, o Senhor é quem nos dá o fôlego de vida, porque se nós não levantarmos, não abrirmos nossos olhos, se não for o Senhor, o Senhor é o autor da vida, o Senhor dá todos os dias para nós, a cada momento, a misericórdia, a graça se renovando, nós podemos ver, ó Deus, os milagres acontecendo. Não é que a gente queira, ó Pai, milagres grandes e extraordinários, não, o milagre de viver, ó Pai, já é um milagre extraordinário que o Senhor fez nas nossas vidas. O Senhor tem nos sustentado até aqui, portanto continua, ó Pai, nos ajudando. Porque, Pai, nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Senhor mais do que tudo neste mundo. Nós precisamos somente da Tua presença. É isso que nós precisamos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor a cada dia fala conosco. Continua, Senhor, a nos trazer esse entendimento da Tua palavra, a nos despertar. Continua, Senhor, a fazer algo novo em nossas vidas, a nos transformar, a nos curar, porque nós precisamos, Senhor, da cura que vem do Senhor. Não está na igreja A, B, C ou D, mas está na Tua presença. E nós queremos adorá-lo em todo o tempo das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.